Exercício 5. Determine o valor de k de modo que tenhamos uma função do primeiro grau. O que a gente precisa? Lembra que uma função do primeiro grau, o valor que a gente tem aqui do nosso coeficiente angular, né, o expoente da nossa função para começar tem que ser 1. Até aí, beleza. Nesse caso aqui, no item A, a gente tem isso. Deixa eu escrever aqui. 2k menos 1 vezes x mais 17. Para a gente ter uma função do primeiro grau e não uma função constante, esse valor 2k menos 1 ele não pode dar zero, porque se ele der zero, essa função aqui só vai dar 17, né? Deixa eu apagar aqui até fazer corretamente com vocês. Então, ó, y igual a 2k menos 1, x mais 17. Se a gente pegar e resolver, e esse valor de 2k menos 1 der zero, então essa função toda aqui vai ser uma função constante. Então a gente já sabe que o nosso 2k menos 1 tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, essa função vai se tornar constante. Agora vamos isolar o 2k, vamos mandar ali para o outro lado, ou somar um dos dois lados. Então a gente vai ter que 2k tem que ser diferente de 1. Daqui a gente consegue concluir que o nosso k tem que ser qualquer valor diferente de 1 meio. Então, o que acontece? A solução desse nosso problema é qualquer valor, que o valor que o k pode assumir, qualquer valor de k que seja só diferente de 1 meio. Tá bom? Agora aqui no item B, a gente tem que tomar um cuidado. A nossa função agora no item B já não é uma função afim, né? Ou uma função de grau 1, de primeiro grau. Por que eu sei que ela não é de primeiro grau? Porque a gente tem esse termo com x ao quadrado. Mas a gente quer saber qual o valor do k que vai tornar essa função exatamente do primeiro grau. Para ela ser do primeiro grau, essa primeira parte aqui, ó, teria que ser zero. Daí ela só teria essa menos 3x mais 5. Com isso, a gente precisa descobrir qual o valor que eu tenho que botar no k ali que vai tornar isso aqui igual a zero. E vamos descobrir, ó. A gente tem que ter que k mais 2 tem que ser zero, porque se isso aqui for zero, vai ser 0 vezes x ao quadrado, que vai dar zero. Então, daqui a gente consegue concluir, ó, que o k tem que ser igual a menos 2. Então, se o k for menos 2, a gente vai ter uma função do primeiro grau. Tu quer ver? Olha isso aqui, ó. F de x igual a menos 2 mais 2 x quadrado, menos 3x mais 5. Isso aqui, ó, vai ficar igual a 0 vezes x quadrado menos 3x mais 5. Isso aqui fica igual a menos 3x mais 5. E olha, uma função afim, uma função do primeiro grau. Então a resposta é k igual a 2. Tá bom? Exercício 6. Sabendo que f de x é igual a 17 menos 3k menos 6x, sabendo que essa função ela é crescente, qual o valor de k? Primeira coisa, né? Aqui está na forma cretinagem, mas vamos escrever ela de uma forma que seja encadeada. Lembra que sempre a nossa função ela é escrita da seguinte forma: um coeficiente vezes x, um ax mais b, certo? Então eu vou escrever a nossa função ali, ó. Ela está escrita da seguinte forma, ó. 17 menos 3k menos 6x. Tá invertido, tá vendo? O cara que tá com x está na direita e o sem x está à esquerda. Tá diferente. Então vamos reescrever ela da seguinte maneira, ó. F de x é igual a menos 3k menos 6 x mais 17. Eu só inverti, tá bom? Então o que acontece? Vamos usar um outro dado que o nosso problema nos diz, que é uma função ela é crescente. Ela ser crescente quer dizer que o nosso coeficiente angular ele é maior que zero. Então o que aconteceu? A gente tem ali, ó, nosso coeficiente angular nesse nosso problema é menos 3k menos 6. Se a gente, né, fazer um chuverox aqui, reorganizar isso aqui, o nosso A vai ser menos 3k mais 6. O que a gente sabe, tá? A gente sabe o seguinte, que como essa função é crescente, o nosso A tem que ser maior que zero. Então, menos 3k mais 6 maior que zero. Não vou deixar esse k com esse sinal negativo, vou multiplicar por menos 1 dos dois lados. Então vai ficar 3k
menos 6. Como eu multipliquei por menos 1, lembra das nossas aulas de desigualdade? Troca, inverte a desigualdade, menor que 0. Vou somar 6 dos dois lados ou jogar o 6 para o outro lado. O que a gente vai ter? 3k menor que 6. Divido por 3 dos dois lados. O que a gente vai encontrar daqui? A gente vai ter k menor que 6 dividido por 3, que é 2. Então, k menor que 2. Então, o valor de k que satisfaz essa função de modo a ter o seu coeficiente angular maior que 0, para ela ser crescente, é só o valor de k, todos os valores de k menores do que 2. Tá bom? Questão 7. Faça o esboço do gráfico das funções afim que seguem, apresentando o ponto quando passa pelo eixo x e o eixo y. Então, vamos lá. No item A. Primeira coisa, né? Onde que ela vai passar no eixo y? Lembra que o termo independente, né? Vamos escrever aqui, ó, f de x é igual a menos x mais 2. Lembra que o coeficiente linear, né, o termo independente, significa onde vai cortar o eixo y. Então, se a gente ter essa resposta aqui direto, ó, vai passar no eixo y igual a 2. Como que a gente descobre onde vai cortar no eixo x? A gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que igualar a 0 e a gente vai descobrir. Então, ó, menos x mais 2 igual a 0. Então, vai cortar no eixo x em x igual a 2. Agora, a gente só precisa descobrir um terceiro e último item, se essa função é crescente ou decrescente. Como o nosso coeficiente angular ele é negativo, então a gente tem essa função decrescente. Decrescente. Tendo esses três itens, a gente pode fazer o esboço agora da nossa função. O que a gente vai fazer? Lembra que aqui é x e aqui é y. Vamos marcar esse ponto, ó. Esse ponto é 0x e y2. Esse ponto é 2x e y0. Eu vou marcar aqui de outra cor para ti não te confundir no nosso gráfico, ó. 1, 2. Eu vou marcar os outros pontos aqui só para mostrar que existem outros pontos, tá bom? Não necessariamente não preciso usá-los no esboço. Só para vocês verem que o gráfico vai além dos pontos que a gente tem no nosso desenho. 2, 3 e 4. Certo? Vamos marcar aqui, ó. Y, esse ponto aqui 0 e 2 é este ponto aqui, ó. 2 e 0 é este ponto aqui. Como a nossa reta é decrescente, tem que passar por eles, a nossa reta vai ser algo deste tipo aqui, ó. Decrescendo e passando por estes dois pontos. Se tiver em dúvida, vai no GeoGebra e tu vai ver essa construção também. Mas aqui a gente fez uma construção menos rebuscada, por isso se chama esboço, tá bom? Vou fazer o item B e o item C partir aqui. No item B, vamos fazer a mesma coisa, ó. F de x é igual a x menos 3. Então, de novo, o que a gente tem que descobrir primeiro? Primeiro, a gente vai ver onde vai cortar no eixo y. Então, aqui o nosso coeficiente linear já nos diz essa resposta, ó. Y menos 3, que é onde é o coeficiente linear. Então, vai passar no ponto 0, menos 3. Beleza. Como que a gente descobre onde vai cortar no eixo x? A gente tem que só igualar, deixa eu botar aqui, a gente iguala a nossa função a 0. Então, x menos 3 igual a 0, vai cortar em x igual a 3. Então, esse ponto é 3 e 0. E o que mais? A gente tem que ver se ela é crescente ou decrescente, ou constante, né? Nesse caso, nenhuma é constante, que são todas funções afim. Então, se ela é crescente ou decrescente, como o nosso coeficiente angular é maior do que 0, é 1, então a nossa função ela é crescente. Crescente. Vamos fazer o nosso esboço aqui. Olha aqui então, presta atenção aqui, ó. X, Y. Vamos fazer aqui a marcação dos nossos pontos, ó. 1, 2, 3, 4. Lembrando que são pontos representativos, tá, pessoal? Eu não preciso usar todos os pontos, tá? Só respeitem os sinais, né?
onde é positivo, onde é negativo, e assim por diante. Então vamos lá. Aqui tem um menos. O ponto x igual a 0, y menos 3 é este aqui. O ponto igual a 3 e x e 0 é este ponto aqui. Nossa função é crescente, então ela sobe. Lembra sempre de olhar o gráfico da esquerda para a direita. Então aqui está o nosso eixo, o nosso gráfico da função do item B. Se tiver com dúvida, por favor, coloca no GeoGebra, que eu já tenho até o vídeo indicando como é que faz isso, mas a construção não é complicada. Vamos para o item C. No item C, a nossa função ela é f de x igual a x mais 4. Mesmo ritual que a gente fez nos outros, ó. Onde vai cortar no y é exatamente no coeficiente linear ou no termo independente, que é 4. Então esse ponto aqui, 0 e 4. Onde vai cortar no x, a gente isola a nossa função, a gente iguala a 0. Com isso a gente conclui que x é igual a menos 4. Então esse ponto é menos 4, 0. E agora a gente tem que saber se ela é crescente ou decrescente. Como nosso coeficiente angular é positivo, é 1, então aqui a gente tem que a nossa função ela é crescente. Crescente. Beleza? Então vamos agora desenhar aqui o esboço do nosso gráfico. Que é mais ou menos, né? É praticamente uma continuação do que nós já fizemos, né? Há bastante tempo, desde o início do estudo de funções. Mas agora, né, especificando os tipos de funções e deixando o nosso trabalho um pouco mais rápido, né, do que a gente usar pontos específicos do nosso gráfico, como que a gente fazia. Então vamos lá. Aqui, deixa eu marcar o menos 4 que a gente vai usar. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Vamos marcar aqui nossos pontos então. Esse ponto aqui, 0 e 4, é este cara aqui. E o ponto menos 4 e 0 é este aqui. Como é uma função crescente, olhando da esquerda para a direita, ela tem que subir. Então, no nosso esboço, seria algo deste tipo aqui, ó. Certo? Então, com isso, a gente conclui a lista. Espero que tu tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. Nos vemos na próxima aula. Tchau!